Fala, galera, o Papo para Aliviar tá de volta e o assunto de hoje é Enem. Cerca de 5 milhões de estudantes brasileiros estão se preparando para a prova. Estamos chegando na reta final e para falar sobre isso eu convido hoje o Rômulo Bolivar, o professor querido dessa geração de jovens que estão se preparando. Ele é especialista em redação para o Enem. Ele tem um método super especial e a gente vai saber tudo sobre isso hoje com ele. Rômulo, obrigada pela participação. Ah, Poderosa, tô adorando estar aqui, viu? Nossa, eu que tô adorando você ter aceitado o nosso convite, Rômulo. Olha, eu já falo de redação, mas antes eu queria falar com você sobre a tua carreira, né? Você é um professor super respeitado, especificamente nessa questão da redação, mas como é que você começou a sua carreira como professor? Conta pra gente. Então, eu achava que ia ser médico obstetra. Aí estudava, eu não tinha noção do que era. Aí um dia caiu a ficha que eu gostava de brincar com quadro, gostava de ensinar. E durante o ensino médio, eu me dei muito bem com português e resolvi fazer letras, mas para estudar latim. Aí minha família, não, latim, né? Quem que vai usar latim pra quê? É só no direito e tal. Aí eu mudei para inglês. Aí fiz o meu vestibular. Eu acho interessante falar isso, porque eu sou professor que trabalha com vestibular, mas fiquei tão nervoso no meu primeiro vestibular que eu não passei. E aí, porque as pessoas, assim, eu não tinha muita grana, as pessoas me ajudavam, não tinha acesso à internet, as pessoas me emprestavam livro, vizinha me dava aula particular, então todo mundo ficava me perguntando toda hora, nossa, e aí? Vai passar quando? Vai passar quando? Chegou na hora da prova, eu passei mal, não consegui fazer a prova direito, aí passou um tempinho, eu fui lá e fiz a prova sem contar pra ninguém. Então qual foi a loucura já no começo? Eu fiz letras português e inglês numa universidade particular, ganhei uma bolsa, e fiz letras clássicas, com latim, matérias de grego, coisa de doido, né? Português na UERJ. E aí fui fazendo especialização, mestrado e continuei com o doutorado, e foi assim que eu fui me tornando professor aos poucos. Acontece que na faculdade particular tinha professores que eram chamados para dar aula em cursinho. Como eu já me destacava um pouco e eu era monitor de latim, monitor de língua portuguesa, de sintaxe, quando o professor não queria aceitar o convite, ele me indicava. Então foi por meio da indicação dos professores da faculdade que eu caí na panelinha dos concursos públicos. Que legal. Aí convivi com concurso público por anos, até que eu comecei a ter alguma dificuldade de trabalhar com concurso público já formado, porque eu comecei a trabalhar na banca, corrigindo nas bancas. E aí não é ético você estar trabalhando naquela banca, ou elaborando um item, ou alguma coisa assim, e aí você não pode trabalhar dando aula no concurso público. Aí eu fui me afastando e me convidaram para trabalhar com o Enem na internet. Aí começou uma nova história, uma nova etapa na tua vida, foi, né? Engraçado, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, a gente pensa que aquela coisa não dá em nada. É tudo Deus preparando a gente para um futuro que vem aí. Para quem acredita em Deus, isso é maravilhoso, porque Deus, ele desenha mesmo. Exato. Às vezes eu estou dirigindo, eu me perco com um carro, 3 semanas depois, eu tenho que ir para o endereço, eu passo pelo lugar onde eu me perdi. Eu, caramba, é por isso que eu tive que passar por aqui. Eu fui convidado para gravar umas aulas para concurso público. Fiquei nervoso, eu não sabia olhar para uma câmera, eu não sabia me movimentar. Um amigo meu tentando me ajudar e tal. E, enfim, eu gravei ali por 2 meses e o projeto não foi para frente. Falei, meu Deus do céu, saindo de casa, eu gravava um estúdio em Sulacap, eu moro no Recreio, ali entre o Recreio e a Barra. E aí, assim, um trajeto, uma rotina pesada e não deu em nada. Passaram alguns meses, eu fui convidado para trabalhar com redação para o Enem diante das câmeras, dando aula no digital. Ninguém queria. Quando eu cheguei lá, eu que me achava... Isso em que ano? Caramba, eu não sei se eu vou lembrar o ano, não. Isso tem já uns 10 anos, eu acho. Mas não tinha? Eram pouquíssimas pessoas fazendo isso? Pouquíssimas pessoas. Eu lembro que tinha só o Descomplica, que estava começando a fazer... Não, já estava fazendo sucesso, e alguns outros cursos pipocando aqui e ali. E aí, eu fui chamado para trabalhar no curso chamado ProEnem. Quando cheguei lá no ProEnem, eu era uma das pessoas que tinha mais experiência, porque ninguém sabia, nenhum professor, a maioria dos professores não sabia lidar com uma câmera. E aí que eu descobri, gente, eu não fui tempo perdido, né, jogado fora. Aí eu fiz um estágio me preparando para esse momento agora. E aí eu faço questão de ser professor de escola pública também. Eu dou aula em escolas particulares, em projeto social, mas eu tô na escola pública porque eu fui aluno de escola pública a minha vida toda. Entendi. E aí eles me pediram assim, olha, você grava, por favor,
vídeos de 7 minutos no máximo, 4 minutos, porque na internet nada muito longo funciona. Olha só aquela mentalidade. Já estava assim lá atrás, Já né? estava assim lá atrás. Uhum. E eu assim, mas eu queria tanto fazer um videozinho para ajudar meus alunos do estado, porque eles têm dificuldade, eu queria que eles pudessem assistir, pode. Aí igual aquele Telecurso 2000, né? Só que na sim, internet. Sim. Isso. Aí a gente negociou lá, ó, tá bom, você faz os vários vídeos curtinhos e faz um vídeo, que esse vídeo ficou com 36 minutos, se não me engano. O título do vídeo era Como Tirar 1000 na redação do Enem. Já está ultrapassado, mas ainda tem gente que assiste. Esse vídeo de 36 minutos, em questão de meses, teve mais de 1 milhão de visualizações, o que era muito já para a época. Nossa. E assim, ainda mais para a educação, porque você passar de 1 milhão de views numa Anitta, numa Ludmilla, maravilhosas que são, mas um professor dando aula de redação, exato. Aí aquilo começou a chamar a atenção das TVs, aí eu fui dando entrevista aqui e ali, o curso foi crescendo, e aí eu fui convidado para trabalhar, assumir outras posições dentro da empresa, e aí deslanchou essa carreira de internet aí. Eu acho que foi nessa época que eu te conheci, né? Porque foi muito legal. Porque quando eu tive a oportunidade de fazer reportagem, eu fui na tua casa e desde então a gente não perdeu esse contato, né? Você fazia da tua casa alguns vídeos. Ou foi durante a pandemia? Eu acho que foi durante a pandemia. Ah, então foi mais pra cá. Mas foi durante a pandemia. Porque o curso deixou de funcionar nos estúdios, a gente tinha que dar aula E você estava dando aula em casa. Exatamente, foi essa época. Foi isso mesmo. Exatamente. Eu montei um estúdio no meu escritório lá, isso. Não foi uma loucura, foi exatamente isso. Foi então, isso assim, mesmo. ou seja, você aprendeu a lidar até com essas adversidades. Você consegue fazer agora o seu trabalho de onde você estiver. Você pode gravar a tua casa, você pode gravar e você vai estar trazendo educação de uma forma democrática de onde você estiver, né? Sim, e veja, eu me sinto tão realizado sendo professor, assim, já vou falar de redação já, mas sobre a minha carreira de professor, veja só, às vezes eu dei aula com a Gretchen. Caramba! Dei aula com Ludmilla. Eu já Sério? mergulhei pro Fantástico com os tubarões lá para gravar um programa falando sobre o que você tem medo, o Enem enfrente seu medo. Aí o Fantástico me levou para mergulhar dentro do aquarrio com um monte de tubarão. Sério? Então, dou aula vestido da Valéria Vasques, do Zorra Total, né? Gente! Eu tô bandido. Então, quando eu me preparei para ser professor, eu não esperava que eu ia ter essas vivências todas, exato. né? Ou seja, é uma coisa que mudou tua vida totalmente, mudou. né? E assim, você acha que, tipo assim, essa alteração da rotina das crianças estarem, dos adolescentes também, e até adultos também que se preparam para o Enem, a coisa do você estudar online no presencial, tem alguma diferença de assimilação do conteúdo? Então, varia de pessoa para pessoa. Vai muito daquilo que você é nativo. As pessoas que não são nativas digitais, elas demoram mais para se adaptar. Elas precisam querer muito e se adaptar muito. Porque, em geral, uma pessoa que trabalha muito, que não nasceu no digital, ela liga a câmera, ela liga o computador, ela liga a televisão, a tela, para se distrair um pouquinho e relaxar para dormir. Então, muitas pessoas que não são nativas digitais, quando elas se veem diante do computador estudando e não no entretenimento, começa a bater um sono e elas dormem. Mas para quem é nativo digital, não. A tela ela é fonte de inclusão, de entretenimento, de troca de informação, de trabalho, de emprego, de tudo. Então, assim, é outro tipo. A gente tem um problema na educação hoje, não só no Brasil, mas como no mundo, porque os professores, a maioria dos professores é analógica e a maioria dos estudantes é digital. Então, é um confronto de geração ali para a gente saber mudar essa linguagem. Eu, por exemplo, para dar aula na sala de aula hoje, eu procuro dar um pouquinho de conteúdo, aí faço uma graça, depois volto para o conteúdo, porque o aluno ele assiste tanto o TikTok, Instagram, que o cérebro dele já não está mais acostumado a focar em alguma coisa por mais de 1 minuto. Então, 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto. Então, eu tô dando aula, daqui a pouco eu faço uma piada, eu brinco com um, eu mexo com o outro, tu canta uma música e volta para cá e volta para a matéria, porque se você fizer como as pessoas faziam antigamente, 1 hora de aula, como os professores da nossa geração faziam, a gente perde, né? Os professores faziam uma aula maravilhosa, não era ruim, mas não é o que chega mais ao aluno. A cabeça do ser humano, ela se modificou na assimilação, né? A gente está assimilando as coisas de uma maneira mais quebrada, vamos dizer assim. Então, você precisa adaptar a transmissão do conteúdo para essa nova mentalidade, né? Exatamente. Esse é o desafio, né? É o desafio. E tem outra coisa, a geração atual, ela acha que
tô generalizando, tá? Se você se demorar, se você prolongar muito num determinado assunto, aquilo ali talvez não vale a pena. Você tem que achar algo que seja mais rápido e mais fácil. Então, se eu demorar muito dando o mesmo conteúdo e o aluno perceber isso, ele perde o interesse. Então, eu tenho que ir mudando a forma de abordar o conteúdo o tempo todo para que ele não perceba que ele está aprendendo a mesma coisa de formas diferentes. Essa é a minha estratégia, cada professor tem a sua. Agora, aproveitando que a gente está falando dessa assimilação desses jovens, a redação do Enem, eu acho que assim, é um dos momentos que a pessoa, que o estudante vai ter ali de mostrar realmente toda esse pensamento, de como ele faz para organizar as ideias. Então, assim, mesmo sendo uma geração que ainda que está nessa questão de administrar o conteúdo assim, muito longo, eles precisam aprender a conectar aí uma ideia, a fazer uma dissertação. Como é que você trabalha? Agora que entra essa questão da redação, como é que entra o teu método nesse momento? O que você faz para que a pessoa consiga tirar uma nota acima de 9 na redação? Como é que faz? Então, a redação do Enem, primeiro, ela é muito, muito, muito importante. Para quem não conhece a redação do Enem, quem está se preparando já deve conhecer, como é que o Enem funciona? Você tem questões de múltipla escolha, que se dividem em questões difíceis, medianas e fáceis. Eu estou simplificando, ainda é mais complexo do que isso. As difíceis valem mais, as medianas valem mais ou menos e as fáceis valem menos. Porém, se você acerta difícil e a mediana e erra fácil, o sistema lê que você chutou as outras. Então você ganha o ponto da fácil. Tá entendendo? Nossa. Então, você tem que fazer a sua prova do Enem pulando as questões, fazendo primeiro as mais fáceis, depois as medianas, depois as mais difíceis. Se não der tempo de fazer a difícil, você chuta, faz qualquer coisa, mas não vale a pena você perder tempo com uma questão difícil e depois você errar uma fácil, porque você vai perder ponto e ela ainda vai derrubar uma questão fácil. Depois que a prova acontece, então, ela é elaborada assim, difícil, mediana e fácil. Só que depois que a prova acontece, o sistema faz uma releitura para recategorizar o que é difícil, mediano e fácil. E aí, aquelas questões, ainda que elas sejam consideradas difíceis, que todo mundo acertou, ou a maioria acertou, elas passam a ter pontuação de fácil. Aquela questão que foi colocada na prova como difícil, mas se a maioria erra, ela passa a ser tomada como difícil. Aí muda o valor das questões. Depende de como as pessoas vão se sair na prova. Porque, por exemplo, eu sou professor de química, aí eu coloco uma fórmula da água super difícil, tal. Às vezes, vocês na TV fizeram uma matéria sobre aquilo na véspera do Enem. O Brasil inteiro viu. Aquilo que era super difícil virou fácil. Entendi. E você não tem um controle disso. Então, todo mundo acertou, não. Então, essa questão que foi elaborada como difícil, ela foi organizada, ela vai ser pontuada como fácil. Resumindo isso, você tem que fazer a sua prova e você ainda tem que torcer, porque se todo mundo acertar as mesmas questões que você, sua nota vai para baixo. Se todo mundo errar que você acertou, ela vai para cima, porque o seu desempenho, a sua pontuação depende da pontuação do outro. Nossa. O que você acertou vai ter um valor que vai ser dado pelo grupo que fez com você o Enem naquele ano. Isso não acontece com a redação. A redação é você, o tema que a banca deu e sua relação com o corretor. É isso, né? Que vai pegar o seu texto para ali. Aí você tem que fazer um texto que seja previsível, que seja óbvio. Então, eu trabalho com essa preparação para Enem, mais ou menos, tem acho que uns 12, 13 anos, alguma coisa assim. Isso faz com que eu perceba que tem ano que a banca exige isso, tem banca que a banca exige outra coisa, Então, o que eu faço? Eu nunca preparo o aluno para fazer uma redação com base no último edital, no último ano, como a maioria dos professores fazem. Porque eu sei que a banca do Enem, a correção, ela muda todos os anos. Vou dar um exemplo bobo aqui. Dentro da redação do Enem, não basta você criticar o problema, você tem que fazer uma proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção pode ser, por exemplo, portanto, a sociedade deve estudar mais, o governo deve criar leis, as prefeituras devem obrigar os cidadãos a fazerem alguma coisa. Tem ano que a banca não aceita o verbo conscientizar. O governo deve conscientizar as pessoas. E tem ano que a banca aceita. Como eu sei que em uma das edições isso não foi aceito, quando eu ensino a redação para o aluno, eu proíbo ele de usar coisas que já foram proibidas no passado. Porque se a banca mudar de novo, e ela não avisa antes, com antecedência que mudou ou não, se a banca mudar novamente, o aluno já está protegido. Então é um método que eu criei,
É polêmico, porque às vezes eu falo para o aluno, não usa conscientizar. O professor, aí ele assiste isso comigo na internet, mostra o professor na sala de aula. Aí o professor tem uma sala de aula e diz assim, mas eu trabalhei na banca no ano passado e a banca não falou nada disso, o professor está mentindo. Aí Você prefere prevenir, né? Exatamente. Já que já foi vetado em algum momento, que não use e utilize outras formas de, né? E aí gera uma polêmica. Quem está falando a verdade? Ele não. Todo mundo está falando, né? Redação é assim. Várias pessoas falam diferente e todo mundo está falando a verdade. O meu método é esse, de prevenção. Exatamente, a palavra é essa. E assim, o tipo da redação que cai no Enem é dissertação argumentativa com proposta de intervenção. E a pessoa, ela tem... Para 2023, você tem alguma ideia do que possa cair nessa prova? Quais temas estão em alta aí para cair nessa prova desse ano? Então, a gente tem uma expectativa de temas mais ligados a meio ambiente e a minorias, porque os temas, a abordagem do tema, sofre muita influência dos governos, e não é do governo atual, de todos os governos. Você vê que um governo pode abordar um tema, mas o recorte que a banca faz é um recorte que não dá margem para você ir para um lugar, geralmente, onde o governo fique desconfortável. Então, é o que eu falo para os alunos, não vai cair durante o governo Temer, não vai cair se foi golpe ou não foi, durante o governo Dilma, a violência contra a mulher, caiu persistência da violência contra a mulher, para que mostrasse que o problema vem antes dela. E aí, então, não esperem temas polêmicos para o governo atual, e existe expectativa. Então, eco-ansiedade, que as pessoas têm falado muito, que assim, as pessoas mais jovens, que estão mais ligadas com questões ambientais, e elas veem as outras gerações que estão se lixando, elas estão sofrendo de uma eco-ansiedade tremenda, e assim, a psicologia, a psiquiatria está se mobilizando para ter... Isso é uma doença nova, não sei se doença é um transtorno novo, enfim, mas o que? Questões ligadas à igualdade de gênero no mercado de trabalho, por exemplo, nós tivemos aí uma lei recente que saiu voltada para essa questão de gênero, mas vamos lembrar que, em geral, a prova do Enem fica pronta 6 meses antes de acontecer o exame de fato. Então também não adianta você, no mês do Enem, vou começar a ver jornal, porque mas você tem que saber o que aconteceu no princípio do ano para que você se atualize de fato. Então a prova já está pronta, talvez. O tema da redação já está definido. O conjunto, pode não estar escolhido, porque são feitas várias provas, depois a banca vai lá e escolhe quais aquelas que ela vai utilizar, vai mandar rodar e vai distribuir. Mas provavelmente hoje já está tudo pronto. Caramba. Agora, falando um pouquinho do seu trabalho como apresentador, você tem um quadro que você fala das palavras, né, das dicas de como escrever corretamente as palavras. Como é que é esse seu trabalho lá? Você sente uma aceitação bacana também? Os jovens querem saber isso. Pois é, menina, esse foi um convite da TV Escola, foi muito bacana, e a gente, né, ia ser como se fala. Aí eu falei, não, só que é meio autoritário você ensinar uma pessoa a falar. Na verdade, vamos falar como é que se escreve, porque o falar depende do contexto, né? O pra, dependendo do nosso contexto informal, tá bacana, o pra, dentro de uma reunião, talvez soe inadequado. Aí a gente mudou para como se escreve e a gente procurava atrair, né? Quando a gente gravou, atrair os alunos para que eles se interessassem por curiosidade. Então, eu me vesti de cozinheiro e ia falar giló, gerimum, como é que isso é com G, é com J, a diferença entre ir de encontro A, ir a encontro D, extrato com X, extrato com S, essa riqueza, as pessoas acham que o português é a língua mais difícil do mundo e não é. Hoje o programa está disponível só no YouTube, tá? Se eu não me engano, tem até que conferir, porque quando entrou o governo passado, houve uma discussão de que a TV Escola, ninguém assistia a TV Escola e assistiam, e aí pararam de produzir o programa e fecharam praticamente fecharam a TV Escola. Ela funciona hoje com reprises e tem pouca produção atual. Funciona ainda o Hora do Enem, que é um programa maravilhoso. Enfim, mas hoje as produções são bem escassas na TV Escola. Mas o programa, assim, pelo YouTube, os jovens conseguem ter esse acesso, né? Sim, e é 1 minuto. O desafio nosso é explicar uma regra gramatical ali, uma regra de ortografia em 1 minutinho. Gente. E aí, onde ou aonde? Aí eu começo cantando, onde estará o meu amor? Aí a gente discute, né? Enfim, o pessoal gosta e é rápido, é leve, né? Não é aquela coisa pesada, enfim, por aí vai. Eu acho maravilhoso. Agora, deixa eu falar com você sobre a questão
dos projetos sociais que você faz parte, né? Esse é um lado seu que você acha importante. Eu acho que eu vi algumas matérias suas falando sobre isso. Como é que funcionam esses projetos? São jovens que têm um difícil acesso à educação e você está lá para oferecer essa esperança para eles. Como é que funciona o seu trabalho nessas escolas? Então, eu me emociono um pouco. Eu dou aula em colégios particulares, na Barra da Tijuca, no Recreio, Jacarepaguá. Para quem não é do Rio, são regiões, né, Barra Recreio, pessoal que tem um poder aquisitivo alto. Eu fico muito feliz com a aprovação, com a conquista dos alunos nessas escolas. Mas quando eu subo, por exemplo, o Morro da Baiana ali, que eu entro num pré-vestibular social como esses, e eu encontro lá, foram 3 ou 4 alunos que passaram para a FRJ, uma delas passou em ADM, que era super concorrido. E aí você vê, elas estão com um caderno amarelado debaixo do braço, de chinelo. A gente às vezes pula uma linguinha de esgoto que desce, não é nem lá dentro, no Complexo do Alemão. E as pessoas dizendo que só tem bandido dentro do Complexo do Alemão, que na favela só tem bandido. É uma conquista muito grande, sabe? Me emociona muito falar disso. Assim, só quem trabalha com isso que pode entender o tipo de pagamento que eu recebo ali com isso. Aí, atualmente, eu dou aula na Portela. A gente tem um projeto lá muito bacana, que tem pessoas idosas, tem pessoas novas, na Mangueira também. A Mangueira tem um projeto que é lindo também, porque na Mangueira, Educação, o grupo que está lá, a gente funciona dentro do Museu do Samba. Uhum. Tem uma conscientização também relacionada à cultura e ao empoderamento dessas pessoas, sobre a maioria mulher preta. Então, tem aulas que falam sobre a história do samba, e às vezes, dentro do meio da aula, puxam um assunto falando sobre a história da cultura africana, dos orixás, coisas que a gente não vê falando aqui. Na escola particular é muito difícil, né? Exatamente. Exato. Aí, então é um espaço eu considero que é um espaço de transformação e de empoderamento. Eu me sinto muito realizado e me emociono muito com esse trabalho, e os meus alunos da escola particular me ajudam. Eu chego lá, gente, preciso de livros de português, de tudo quanto é matéria. Vocês estão usando os livros que vocês usaram no ano passado, estão fazendo... Tá lá em casa, eu quero me livrar. Os alunos se juntam, levam um livro para mim, aí eu distribuo. É muito bacana. Muito legal o seu trabalho. Agora, falando desse assunto dessa emoção que você tem, alguma história de algum aluno que você tenha ajudado, que tenha te marcado ao longo de toda essa trajetória? Algum aluno específico que você tenha visto, uma história de superação que você lembre? Eu tenho uma história de superação e tenho uma história de irritação. Eu vou contar deixa eu contar de irritação antes da superação, porque é muito rápido. Que eu fui dar uma matéria, e em um dos pré-vestibulares que eu trabalho, os alunos entram o tempo todo no curso. E aí eu fui pedir um dos alunos que eram mais antigos para ajudar num trabalho coletivo os outros. E aí o aluno se recusou. E aí eu fiquei assim tão impactado com aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, eu vim de tão longe e tenho ajudado essa pessoa, e ele recebe a ajuda e ele não quer ajudar o colega, como assim? Mas aquilo ali eu considerei uma lição de vida para mim. A gente, quando ajuda, a gente tem que ter essa resiliência de não esperar que o outro faça nem por você, Exato. nem pelo outro, né? Provavelmente, muitas pessoas já me ajudaram, e a minha gratidão não permitiu que eu visse as pessoas me ajudando. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso, mas assim, então não espere que todo mundo que esteja ali sejam, né, os santos, que não serão. São pessoas que a gente quer que transformem o mundo. Mas o que eu levo de discurso é isso. Agora, uma história que me emociona, eu não lembro de um especial agora, se eu soubesse, eu tinha trazido. Mas são olha muitas, só, né? tem muitas. de uma aluna que passou lá na Mangueira, ela passou para assistente social, e depois ela voltou já para estagiar, para ajudar as pessoas dentro do próprio projeto. Gente, então isso é muito bacana. O que você está fazendo aqui? Você não já passou? Já, mas eu já estou fazendo estágio aqui para ajudar as pessoas. Ou seja, um ciclo que você ajudou a dar início, né? Olha, infelizmente o nosso tempo é curto, eu vou fazer agora um ping-pong com você, estilo Marília Gabriela, tá? Pra gente encerrar, Rômulo em uma palavra. Pode ser uma frase. Eu vou botar esperança. Em palavra, esperança. Esperança. Um amor.
Um amor? Meu marido mesmo. Ai, que lindos. Felicidade é o que para você? Então, felicidade é construir coisas juntos. Isso deve ser uma verdade para mim, porque eu tô falando sem pensar, eu não sabia que você ia perguntar isso. Porque eu acho que construir junto, nada do que eu realizei na minha vida eu realizei sozinho. Por isso, quando eu dou aula, eu falo assim, traz o seu primo, seu amigo para fazer prova, traz seus pais, projetos sociais funcionam, eu ajudo, são pessoas que trabalham junto comigo, doação de livros, são meus alunos que trabalham junto comigo, e eu só sou professor hoje porque eu tenho uma equipe também que trabalha junto comigo, outros colegas, enfim, então construir junto. Felicidade para mim é construir junto. Legal. Um sonho. Um sonho é poder viver de educação assim de forma mais confortável assim financeiramente, porque a gente vive assim altos e baixos. Eu não tenho como reclamar não, tá? Graças a Deus eu tô numa, digamos, uma elite da educação que não sofre a maioria, mas eu queria que a maioria da minha classe vivesse da educação de forma confortável. Eu tenho uma vida confortável hoje, mas eu trabalho muito, assim, desesperado. A gente estava até conversando antes de começar aqui. Eu tenho uma rotina de trabalho desesperadora. Você tem que trabalhar muito para você manter uma qualidade de vida, né? Então, para finalizar para você, educação. O que é educação para você? Então, educação é afeto. A educação só vale a pena se eu me permitir afetar pelo meu aluno. Se eu já chegar com o discurso pronto e não souber com quem eu estou falando, não vale a pena. E se eu conseguir fazer com que o meu aluno seja afetado por mim. É isso. Gente, esse é Rômulo Bolivar, um professor super especial, querido por todos os alunos, querido na internet, com muita coisa para agregar. E esse foi o nosso papo de hoje. Para você que está vendo no YouTube, ativa o sininho. Para você que está vendo nas plataformas digitais, ativa a notificação para você ficar sabendo dos próximos episódios. Obrigada, Rômulo, mais uma vez. E é isso, gente. Até a próxima.